Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E o caso de hoje é sobre o massacre de 1999 no Colégio Columbine. Eric Harris nasceu no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Sua família se mudava constantemente, pois o pai de Eric, Wayne Harris, era um piloto de transporte da Força Aérea Americana. Sua mãe era dona de casa. A família se mudou para o Colorado em julho de 1993, quando Wayne Harris se aposentou. Nesse período, Eric conheceu Dilla Klebold. Em 1996, a família de Eric comprou uma casa ao sul da Columbine High School. Dylan nasceu em Lakewood, nos Estados Unidos. Era filho de Thomas e Susan Klebold. Seus pais eram pacifistas e frequentavam uma igreja luterana com seus filhos. Em casa, a família de Dylan também observava alguns rituais em consonância com a herança judaica do avô materno de Dylan. Na Columbine High School, Eric e Dylan costumavam participar de produções de teatro da escola. Eles operavam produções de vídeo e se tornaram assistentes de computador, preservando o servidor de computadores da escola. Em dezembro de 1998, Eric e Dylan gravaram Hitman for Hire, um vídeo para um projeto da escola onde eles xingavam, gritaram para a câmera, fizeram declarações violentas e atuaram atirando e matando alunos no corredor de sua escola como se fossem assassinos de aluguel. Os dois gostavam de jogar no computador. Eric criou um conjunto de mapas para o jogo Doom, que ficariam conhecidos como Harris Levels. Neste site, as postagens de Harris já começavam a demonstrar os primeiros sinais de ódio que ele tinha da sociedade. Em pouco tempo, o site já continha manuais de como causar prejuízos, assim como instruções de como fazer explosivos caseiros. Havia também várias ameaças contra alunos e professores do Colégio Columbine. Eric Harris escreveu sobre o seu ódio generalizado contra a sociedade e seu desejo de matar aqueles que o incomodavam. Em 30 de janeiro de 1998, Harris e Klebold roubaram ferramentas e outros equipamentos de uma van estacionada próxima à cidade de Littleton. O juiz penalizou a dupla de modo com que tivessem de participar de um programa de reeducação juvenil. Lá, Eric e Dylan frequentavam as aulas obrigatórias e conversavam com os policiais do local. Eric também começou a fazer terapia. Os dois começaram a escrever em diários logo após suas prisões. O plano deles era causar um grande bombardeio para superar o atentado da cidade de Oklahoma. Em abril de 1998, como parte do programa, Eric escreveu uma carta pedindo desculpas ao dono da van. Porém, ele o xingou em seu diário, dizendo que acreditava ter o direito de roubar algo se quisesse. Eric e Dylan foram liberados do programa mais cedo, devido aos resultados positivos. Os dois ficaram em liberdade condicional. Eric dedicou uma seção em seu site para publicar conteúdo a respeito dos progressos dele e de Dylan em suas coleções de armas e construções de bombas caseiras. Depois que o site se tornou público, foi excluído pela América Online. Eric e Dylan construíram um total de 99 explosivos improvisados de vários formatos e tamanhos. Eles alteraram suas espingardas de modo com que ficassem mais fáceis de ocultar. Em 20 de abril, meia hora antes do ataque, eles fizeram um último vídeo dizendo adeus e pedindo desculpas para seus amigos e familiares. Harris e Klebold colocaram uma pequena bomba em um campo, a cerca de 3 milhas ao sul do Colégio Columbine e a 2 milhas ao sul da estação de Corpo de Bombeiros, programada para explodir às 11 horas e 14 minutos daquela manhã. A bomba tinha o intuito de distrair o Corpo de Bombeiros e manter o pessoal responsável pela emergência longe da escola. A bomba parcialmente explodiu e causou um pequeno incêndio, que foi rapidamente apagado pelo Corpo de Bombeiros. Às 11 horas e 10 minutos, Eric e Dylan chegaram separadamente no colégio.
Eric estacionou seu veículo no estacionamento para aluno júnior, na entrada sul, enquanto Dylan estacionou no estacionamento para alunos seniores, na entrada oeste. A lanchonete da escola, o alvo principal de bombas da dupla, estava situada entre os dois estacionamentos. Após estacionarem seus carros, cada um contendo bombas escondidas, programadas para explodir às 12 horas, a dupla se encontrou próximo ao carro de Eric e armou 2 bombas antes de entrarem na lanchonete, poucos minutos antes do intervalo. Os dois colocaram mochilas contendo as bombas programadas para explodir aproximadamente às 11h17 dentro da lanchonete, antes de voltarem separadamente aos seus veículos para esperar a explosão e atirar nos sobreviventes que tentassem fugir do edifício. Se essas bombas estivessem explodido com força máxima, Eric e Dylan poderiam ter matado ou ferido gravemente todos os 488 estudantes que estavam na lanchonete e possivelmente poderiam ter derrubado o teto, deixando cair parte da biblioteca na lanchonete. Os funcionários de segurança do colégio não viram as bombas serem colocadas no local, pois um guarda estava substituindo a fita do vídeo de segurança da escola quando isto aconteceu. Nenhuma testemunha se lembrou de ver as mochilas sendo colocadas no meio das 400 outras bolsas dos alunos que já estavam na lanchonete. Quando Eric e Dylan voltaram para seus veículos, Eric encontrou Brooks Brown, que era seu amigo e colega de classe. Harris o alertou. Brooks, eu gosto de você agora. Saia daqui, vá para casa. Minutos depois, os alunos que saíam do colégio Columbine para o intervalo viram Brooks saindo da escola. Enquanto isso, Eric e Dylan se armaram em seus veículos e esperaram a explosão das bombas na lanchonete. Rachel Scott e Richard Castaldo estavam lanchando do lado de fora da escola, quando um dos garotos jogou uma bomba perto deles. Só que não explodiu, então eles não ligaram. Logo após isso, os 2 atiradores começaram a disparar contra Castaldo e Scott. A jovem morreu na hora, e Richard levou 8 tiros e ficou paralisado do peito para baixo. Os estudantes Daniel, Graves e Lance Kirklow foram baleados e feridos. Dentro da escola, alguns dos alunos pensavam que aquilo era algum tipo de brincadeira, mas o professor David Sanders rapidamente percebeu que era um ataque contra a escola. À entrada oeste da escola, Michael Johnson foi baleado no rosto, na perna e no braço, mas correu e conseguiu escapar. Mark Taylor foi baleado no peito, nos braços e na perna, caindo no chão onde fingiu estar morto. Dylan foi em direção à lanchonete. Ele foi até Lance Kirklow, que já estava ferido e deitado no chão, pedindo por ajuda. Dylan disse, claro, eu vou te ajudar. Então atirou no rosto de Lance Kirklow, o deixando em estado crítico. Policiais especularam que Klebold foi à lanchonete para verificar as bombas. Eric começou a atirar em vários alunos que estavam sentados perto da entrada da lanchonete, ferindo gravemente e paralisando parcialmente Anne Marie Hockhalter, enquanto ela tentava fugir. Os 2 caminharam até a entrada oeste, jogando bombas caseiras, das quais poucas explodiram. Dentro da escola, Patty Nilsson, uma professora de artes, foi em direção à entrada oeste com o aluno Brian Anderson. Ela tinha a intenção de sair para pedir para Eric e Dylan pararem com isso, pensando que eles estavam gravando um vídeo ou fazendo uma brincadeira de aluno. Quando Brian abriu o primeiro conjunto das portas da escola, Eric e Dylan atiraram nas janelas, o ferindo com pedaços de vidro, e atingindo Patty Nelson no ombro com estilhaços. Patty correu até a biblioteca, alertando os alunos que estavam no local sobre o perigo, e dizendo para se esconderem debaixo das mesas e ficarem em silêncio. Patty ligou para a polícia e se escondeu debaixo do balcão administrativo da biblioteca. Às 11h22, o zelador da escola chamou o vice-xerife, que era um oficial de segurança designado para o colégio, pelo rádio da escola, solicitando assistência no estacionamento. Eric, que estava na entrada oeste, sacou seu rifle e atirou contra Neil,
O guarda atirou de volta, porém ele não estava usando seus óculos e não conseguiu acertar os atiradores. Eric então voltou para o edifício. Brian Anderson, o aluno que havia saído junto com a professora Patty, tinha ficado para trás, preso entre as portas exteriores e interiores da escola. Só que a breve troca de tiros entre o oficial e Eric Dillon acabou distraindo os atiradores e Brian conseguiu fugir e se esconder dentro de uma sala. De volta à escola, Eric e Dillon foram ao corredor norte principal, jogando mais bombas caseiras e atirando em todos que encontraram. Dillon atirou em Stephanie Manson, no tornozelo, embora ela tenha conseguido sair da escola. Após caminharem pelos corredores diversas vezes e continuarem atirando e errando, Eric e Dillon entraram no corredor da biblioteca. O professor Dave Sanders conseguiu tirar com sucesso os alunos que estavam na lanchonete. Enquanto corriam, Dave e um aluno se depararam com Eric e Dillon. Os dois viraram e correram na direção oposta, só que Klebold atingiu o professor 2 vezes no peito, mas não conseguiu acertar o aluno. Dave Sanders rastejou até o laboratório, e um outro professor o levou para uma sala onde haviam 30 alunos. Eles colocaram um aviso na janela, que dizia "Pessoas sangrando até a morte", com o objetivo de alertar a polícia sobre a localização de Dave. Devido ao seu conhecimento de primeiros socorros, o aluno Aaron Hansen foi levado pelos professores até a sala de aula onde Sanders estava. O aluno administrou primeiros socorros em Dave por 3 horas, tentando conter a perda de sangue com as camisetas dos alunos que estavam no local. Todos os alunos que estavam nesta sala foram salvos. Conforme o tiroteio se desenrolava, Patty Nelson falava ao telefone com os serviços de emergência, contando o que estava acontecendo e pedindo para os alunos se esconderem debaixo das mesas. Às 11h29, Eric e Dillon entraram na biblioteca, onde um total de 52 alunos, 2 professores e 2 bibliotecários se escondiam. Eric gritou para os alunos se levantarem em um tom de voz tão alto que pôde ser ouvido na ligação de Patty Nelson para o 911. Eles também gritaram: "Todos os atletas, levantem-se. Nós vamos pegar os caras com bonés brancos." Como ninguém se levantou, Eric disse: "Ótimo, vou começar a atirar mesmo assim." Ele atirou com sua espingarda 2 vezes em uma mesa, sem saber que o aluno Evan Todd estava escondido debaixo dela. Evan foi atingido pelos estilhaços de madeira da mesa, mas não ficou seriamente ferido. Os atiradores foram para o lado oposto da biblioteca, até 2 fileiras de mesas de computadores. Kyle Velasquez estava escondido debaixo da mesa. Dillon atirou e matou Kyle, atingindo-o na cabeça e nas costas. Os dois recarregaram suas armas. Eles se aproximaram da janela e perceberam que a polícia evacuava alguns alunos da escola. Eric disse: "Vamos matar alguns policiais." Ele e Dillon começaram a atirar pelas janelas em direção à polícia, que também atirava de volta. Ninguém ficou ferido. Dillon atirou com sua espingarda em direção a uma mesa próxima, ferindo 3 alunos: Patrick Ireland, Daniel Stipont e Mackay Hall. Eric caminhou em direção à fileira inferior das mesas de computadores, atirando uma única vez debaixo da primeira mesa, sem olhar. Ele atingiu Steven Kernel com um tiro no pescoço, que o levou à morte. Eric atirou contra as mesas de computadores ao lado, ferindo Casey Hugsiger. Quando ela começou a respirar com dificuldade por causa da dor, Eric disse para Casey parar de reclamar. Eric foi até a mesa em frente à fileira inferior das mesas de computadores, deu 2 tapas em cima e se ajoelhou, dizendo "achou" para a aluna Cassie Bernal, antes de atirar uma única vez em sua cabeça, matando-a. A jovem estava orando antes de ser assassinada. Eric estava segurando sua espingarda com uma única mão neste momento. A arma atingiu seu rosto ao recuar e quebrou seu nariz. Enquanto Eric provocava uma aluna chamada Bri Pasquale, Dillon percebeu que Patrick Ireland estava tentando ajudar Mackay Hall, que estava com o joelho ferido.
A cabeça de Patrick estava à mostra por trás da mesa. Dylan atirou contra ele uma segunda vez, atingindo-o 2 vezes na cabeça e uma vez no pé. Patrick ficou inconsciente, mas sobreviveu. Klebold encontrou Isaiah Shields, Matthew Catdor e Craig Scott se escondendo debaixo da mesa. Todos os três eram atletas populares. Dylan tentou tirar Isaiah debaixo da mesa. De acordo com testemunhas, Klebold e Harris provocaram o jovem por alguns segundos, fazendo vários comentários racistas. Eric atirou no peito de Isaiah, o matando na hora. Dylan atingiu e matou Matthew Catdor. Enquanto isso, Craig estava ileso. Ele se fingiu de morto para se salvar. Dylan atirou em uma vitrine localizada ao lado da porta, e então se virou e atirou em direção à mesa mais próxima, atingindo e ferindo Mark Kingen. Ele se virou em direção à mesa localizada à sua esquerda e atirou, atingindo Lisa Croitz e Yvonne Chinor, com o mesmo tiro de espingarda. Dylan subiu em cima da mesma mesa e atirou, matando Lauren Townsend. Eric caminhou até outra mesa, onde atirou 2 vezes, ferindo Nicole Nowlan e John Tomlin. Quando Tomlin tentou fugir da mesa, Dylan chutou e atirou repetidamente no jovem, o matando. Eric atirou em Kelly Freeman e ela morreu na hora. Ele também atingiu Dina Park. Os atiradores continuaram a recarregar suas armas em uma mesa. Eric viu um aluno se escondendo e o mandou se identificar. Era John Savage, um conhecido de Dylan. John disse seu nome, acreditando que eles estavam apenas atrás dos atletas, e ele não era um. Dylan hesitou, então disse para ele ir embora. Eric atirou 2 vezes em Daniel Melzer, o matando no segundo disparo. Os atiradores dispararam aleatoriamente contra outra mesa, atingindo Jennifer Doyle e Austin Eubanks. Corey DePulter foi o último a morrer no massacre, às 11h35. Eles mataram 10 pessoas na biblioteca e feriram outras 12. Dos 56 reféns da biblioteca, 34 ficaram ilesos. Mais tarde, investigadores descobriram que os atiradores tinham munição suficiente para matar todos que estavam no local. Neste ponto, várias testemunhas disseram que ouviram Eric e Dylan comentarem que não conseguiam mais sentir a adrenalina ao atirarem em suas vítimas. Dylan foi apontado por dizer: "Talvez nós devêssemos começar a esfaquear as pessoas, isso seria mais divertido." Os dois se juntaram perto de onde Evan Todd tinha se escondido depois de ter sido ferido. Dylan disse ao garoto: "Você costumava me chamar de Boiola. Quem é o Boiola agora?" Os dois provocaram Evan, mas decidiram deixar vivo. O nariz de Eric estava sangrando muito, o que pode ter feito com que ele decidisse sair da biblioteca. Em vários momentos, a dupla olhou pelas janelas das portas das salas de aula, fazendo contato visual com os alunos escondidos nelas. Mas nem Eric nem Dylan tentaram entrar em algumas dessas salas. Às 12h02, Eric e Dylan voltaram para a biblioteca, que já estava vazia de sobreviventes, exceto por Patrick Ireland, que continuava inconsciente, e Lisa Croitz, que ainda estava ferida. Testemunhas ouviram Eric e Dylan gritarem ao mesmo tempo: 1, 2, 3. Estas palavras foram seguidas por som de tiros. Os dois cometeram suicídio. Eric atirou contra seu céu da boca e Dylan atirou em sua própria cabeça. Às 12h, as equipes da SWAT estavam localizadas fora da escola, e as ambulâncias começaram a levar os feridos para hospitais locais. Dave Sanders morreu devido a seus ferimentos, antes que os agentes pudessem levá-lo para receber assistência médica. Ele foi o único professor a morrer no massacre. O número total de mortes foi de 12 alunos e um professor. 20 alunos e um professor ficaram feridos devido aos tiroteios. Após o incidente, ocorreram especulações sobre a motivação dos atiradores e se os assassinatos poderiam ter sido evitados.
Em uma investigação sobre como Eric e Dylan adquiriram suas armas, a polícia descobriu que eles adquiriram uma por meio de um amigo, Mark Maines. Ele e Philip Duran, que havia apresentado a dupla para ele, foram processados por terem fornecido armas para Eric e Dylan. Cada um foi condenado a um total de 6 anos e 4 anos e meio de prisão. De acordo com Brooks Brown, Clifford e Harris eram os alunos mais excluídos em toda a escola, e até mesmo muitos daqueles que eram mais próximos deles consideravam os dois como os perdedores dos perdedores. Dylan também comentou com seu pai sobre seu ódio pelos atletas de Columbine, acrescentando que Eric tinha sido vítima desse grupo. Há apenas algumas semanas antes do massacre, Eric e Dylan foram intimidados por todos os membros do time de futebol americano, que tinham jogado ketchup e mostarda neles enquanto se referiam aos dois por meio de apelidos homofóbicos. O Serviço Secreto dos Estados Unidos analisou 37 tiroteios em escolas e descobriu que o bullying desempenhou o papel principal em mais de 2/3 dos ataques. Uma teoria semelhante foi levantada por Brooks Brown em seu livro sobre o massacre. Ele disse que os professores geralmente ignoravam quando se deparavam com algum tipo de bullying, e que sempre que Dylan e Eric eram vítimas dos atletas em Columbine, os atletas faziam comentários do tipo: "Não se preocupe, cara, isso acontece o tempo todo", se alguém expressasse choque ou surpresa. Outras teorias têm contestado a teoria de vingança por bullying. O autor do livro Columbine, David Cullen, alegou que os dois atiradores não eram vítimas de bullying. No aniversário de 5 anos de Columbine, vários psiquiatras publicaram suas conclusões sobre o caso em um artigo de notícias. Estas conclusões afirmaram de que Eric Harris era um psicopata, enquanto Dylan Klebold era depressivo. Eric tinha sido mentor e esperava demonstrar sua superioridade ao mundo, enquanto Dylan, tendo escrito várias vezes sobre seus desejos de suicídio em seu diário, principalmente por causa de sua falta de sucesso com as mulheres, tinha participado do massacre como um meio de simplesmente acabar com sua vida. Na fita de vídeo em que eles se despedem, Klebold diz: "Apenas saibam que estou indo para um lugar melhor. Eu não gostei muito da vida." Eric e Dylan eram fãs de videogames e os pais de algumas das vítimas abriram vários processos contra fabricantes de videogames, mas sem sucesso. Eric e Dylan eram fãs do filme Assassinos Natos e usavam o acrônimo do filme NBK como um código em seus vídeos caseiros e diários. A culpa pelo massacre também foi atribuída a uma série de bandas de metal ou de dark music, como Rammstein e Marilyn Manson. Manchetes sensacionalistas noticiavam que assassinos eram adoradores de Manson. Posteriormente, relatórios mostraram que os dois não eram fãs de Manson. Após o massacre no Colégio Columbine, as escolas dos Estados Unidos tomaram novas medidas de segurança, como mochilas transparentes, detectores de metais, uniformes escolares e guardas de segurança. Mas desde o massacre de Columbine, Eric e Dylan se tornaram referências para muitos atiradores. Alguns até desejavam superar a marca deles. Os atiradores também ganharam um fandom chamado Columbiners. O grupo ganhou atenção em 2015, depois que 3 Columbiners planejaram cometer um tiroteio em um shopping no Canadá. Os Columbiners também criam fanarts e fanfics, assim como possuem interesse na história do massacre. Eu sou a Ingrid Medeiros e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa seu like. E até o próximo vídeo.